por Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ainda leremos os versículos 9, o versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra do Senhor. Muitas pessoas seguiam a Jesus naqueles dias. Muitas pessoas o acompanhavam de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, ouvindo suas pregações nos campos, nos montes, vendo os sinais, vendo os milagres. 5.000 pessoas se alimentaram dos pães e dos peixes que Jesus Cristo multiplicou. Constantemente ele via as multidões e se compadecia delas, porque ele dizia que elas eram como ovelhas sem pastor. E mesmo cansado, atarefado, ele parava, o Senhor Jesus parava e atendia essas multidões, curava seus enfermos, consolava seus aflitos. As multidões estavam próximas de Jesus, mas não eram íntimas de Jesus. Andavam perto de Jesus, mas não eram íntimas de Jesus. Os discípulos, por sua vez, eram mais próximos de Jesus. Os 12 apóstolos, aquele grupinho um pouco maior, incluindo as mulheres, incluindo outras pessoas como os 70 discípulos que Jesus escolheu e mandou que fossem pregar de 2 em 2 nas cidades. Esses eram mais próximos. Alguns, inclusive, passavam as noites nos mesmos lugares com Jesus, se levantavam, andavam. Para um desses que quis segui-lo, Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quer vir comigo, venha, mas saiba de uma coisa: você vai dormir muitas vezes ao relento, você vai ter que passar muitas noites de frio. Ou seja, esse grupo de discípulos mais íntimo andava com Jesus, via muito mais, ouvia muito mais, experimentava muito mais. Mas ainda havia 3 especiais: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos eram, sem dúvida nenhuma, os 3 mais próximos de Jesus. As multidões, os discípulos e Pedro, Tiago e João. Esses 3 receberam o privilégio único, o privilégio ímpar, de estarem mais próximos de Cristo e de verem algo extraordinário a respeito da pessoa de Cristo. O texto diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. 6 dias depois, diz a passagem, porque se você ler um pouquinho antes aqui, no capítulo 16, o versículo 27 e o versículo 28, Jesus havia dito algo extraordinário. Ele falou: porque o Filho do Homem há de vir
na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aí ele fez uma promessa que até certo ponto parece impossível que ele pudesse ter cumprido, mas ele a cumpriu num sentido específico. O verso 28 diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, então daquele grupo de discípulos que estava perto dele, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É evidente que o Senhor Jesus não retornou ainda a esse mundo. Nós aguardamos o retorno dele. A igreja é ensinada a orar dizendo: vem, Senhor Jesus. Nós esperamos ansiosamente pelo retorno de Cristo. Mas ele disse aqui que alguns daqueles homens veriam a glória dele, veriam de alguma maneira ele retornando, e nós sabemos que eles estão todos mortos. O último desses homens aqui a morrer foi o próprio apóstolo João, um dos 3 que esteve lá com Jesus no alto do monte. Ele morreu lá aproximadamente no ano 100 da era cristã, aproximadamente 60 ou 70 anos depois de Jesus Cristo, ele próprio morrer e ressuscitar. Então, esses homens morreram e não viram o Senhor Jesus retornar. É evidente que eles verão o Senhor Jesus retornar, porque no retorno de Cristo, eles mesmos ressuscitarão, diz a palavra do Senhor, e estarão lá para contemplar a vinda do Senhor. É o que Paulo ensina: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes dos vivos serem transformados, e então subirão para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas já terão passado pela morte. E ele disse: alguns dos que aqui estão não passarão pela morte sem que vejam o Filho de Deus vir na sua glória. Ele cumpriu isso de uma forma embrionária, de uma forma como se fosse um protótipo da sua segunda vinda, como se fosse um tipo da sua segunda vinda, justamente 6 dias depois, como diz a palavra. Verso 1, 6 dias depois de ele ter dito isso para aquele grupo, ele tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e então ele revelou um pouco da sua glória para esses discípulos. Como se fosse uma pequena antecipação do que acontecerá na segunda vinda gloriosa de Jesus, quando ele retornará em poder, em glória, em majestade, e não mais daquela maneira humilde, daquela maneira esvaziada dos seus direitos divinos, como ele veio ao nascer como um bebê em Belém da Judéia, uma manjedoura, com toda aquela situação de esvaziamento de glória. Os discípulos viram uma pequena amostra da verdadeira glória que ele há de revelar quando ele retornar no seu poder. E esses 3, Pedro, Tiago e João, receberam o maior de todos os privilégios. E eu quero falar sobre isso nesta manhã. Nós estamos começando a falar sobre discipulado. Hoje à noite será o culto de abertura desse período de ênfase em discipulado, em crescimento tanto quantitativo quanto qualitativo. O discipulado consegue abarcar esses 2 aspectos do crescimento, tanto em número quanto em qualidade. Eu falarei mais sobre isso hoje à noite. Mas observem que esses 3 discípulos receberam um privilégio especial. E é sobre isso, o privilégio dos discípulos mais íntimos de Jesus, que eu quero falar hoje. Porque muitas pessoas seguem Jesus à distância. Seguem Jesus, mas apenas seguindo a multidão. A multidão vai para lá, eu vou também. A multidão segue para cá, eu vou também. Vai ter algum benefício, eu vou lá. Entende? Muitas pessoas seguem Jesus, mas estão no meio da multidão. Outros estão um pouco mais próximos, né? Como os discípulos de uma forma geral, outros mais ainda, como os apóstolos, mas todos poderiam ser como Pedro, Tiago e João. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos próximos, íntimos, com comunhão profunda com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro privilégio dos discípulos mais íntimos de Jesus
é que eles viram a Jesus como ele realmente é. Eles puderam vê-lo na sua glória como ele realmente é. Ao nascer aqui nesse mundo, o Senhor Jesus precisou esconder a sua glória. Ele se fez carne, diz a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, mas uma glória escondida. Uma glória, como que assim por dizer, atrás das cortinas, deixando escapar um pouquinho do esplendor da sua pessoa. Ele deixava por trás das cortinas aquela grande luz, escapando como se fosse pelas frestas, um pouquinho do esplendor da sua glória, um pouquinho do esplendor da sua pessoa, quando ele realizava milagres, quando ele expulsava demônios, quando ele realizava feitos extraordinários, como andar sobre as águas, como fazer as tempestades se acalmarem. Então, nisso, quando ele ressuscitava mortos, nisso ele deixava escapar um pouquinho da sua glória, do seu esplendor para os seus discípulos. Mas, só numa ocasião, e foi essa, ele, vamos dizer assim, abriu as cortinas da sua pessoa para que eles pudessem vê-lo no seu esplendor, na sua glória, na sua grandeza. Os discípulos tiveram o privilégio de ver a Jesus como ele é. Quem é Jesus? Uma pergunta que o mundo se faz até hoje. Já naqueles dias, noutra ocasião, Jesus perguntou aos próprios discípulos, o que as pessoas falam sobre mim? Quem as pessoas imaginam que eu sou? Ele perguntou. E os discípulos que sabiam, estavam atentos aos boatos, às conversas, responderam dizendo, alguns dizem que você é Elias, porque havia uma profecia de que Elias retornaria. Num sentido ele retornou, ele era o próprio João Batista, não reencarnado, como alguns erroneamente entendem, mas no sentido de missão. A mesma missão de Elias, João Batista herdou, veio e realizou. Outros, eles disseram, algum dos profetas perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? As opiniões do mundo a respeito da pessoa de Jesus são muito variadas. Se você for agora aqui nessa rua, aqui na frente, parar ali e fazer uma entrevista e começar a pegar cada um que passa e perguntar para eles, e olha que só vai passar quase que crente, né? Porque a nossa rua aqui é cheia de igrejas, então passa muito crente nesse horário. Se você perguntar para eles, para cada um, quem é Jesus? Quem é Jesus? Me explique, me diga, resuma com uma frase. Quem é Jesus? Você vai encontrar, mesmo que a maioria que passe por aí sejam crentes, você vai ouvir as respostas mais variadas. E se não forem crentes, então, aí é de vez que as respostas serão incrivelmente variadas. As mais comuns seriam quais? Jesus é quem? Jesus foi alguém que nos ensinou a verdade. Talvez essa seja uma definição até boa de Jesus, mas imperfeita, incompleta. Jesus é aquele que resolve todos os meus problemas, é só eu recorrer a Ele, é só eu buscar, Ele resolve tudo. Jesus é aquele que eu posso recorrer na hora da dificuldade. Né? Jesus, aí, talvez se você encontrar uma pessoa mais intelectual, mais estudada, que se preocupa com as coisas da história, você vai dizer, Jesus foi um farsante, Jesus foi uma criação dos discípulos. Pode ouvir essa resposta. Se você encontrar uma pessoa que seja mais voltada às causas sociais, aos assuntos sociais, Jesus foi um exemplo de um libertador, alguém que queria libertar o pobre, alguém que queria levantar aquilo que oprime as pessoas mais humildes, os oprimidos. Jesus queria trazer esse tipo de libertação. Enfim, você vai encontrar respostas muito, muito, muito variadas. E a resposta mais variada e mais inútil que nós podemos ouvir, e a gente ouve muitas vezes, Jesus é tudo. Quem é Jesus para você? Ele é tudo. Ele é tudo também dizer que é nada. Porque não tem qualquer sentido falar isso. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Filho de Deus. Como disse Pedro, na resposta correta,
tu és o Cristo. O Cristo quer dizer o escolhido, aquele que veio para realizar a obra de Deus, o Filho do Deus vivo. Tu és o maior de todos os mistérios, isso que Cristo é, o maior de todos os mistérios, porque na pessoa dele, se reúne o infinito e o finito, Deus e o homem, a glória e a humilhação, o poder infinito, todo-poderoso e a restrição, a limitação, a fraqueza. Só na pessoa dele se une o eterno com o temporal, com o finito. Por isso, naquele dia, quando ele abriu as cortinas de si mesmo para os seus discípulos, ele mostrou um pouquinho da sua glória, do seu esplendor. Quem é Jesus? Observe que o texto diz que quando ele foi transfigurado diante deles, diz o verso 2, o seu rosto então resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias apareceram ali. Dois santos do Antigo Testamento, dois grandes homens do Antigo Testamento, né? Moisés, o representante da lei, o homem que trouxe as 2 tábuas da lei lá do alto do Sinai e entregou para o povo. Aqui está a vontade expressa de Deus. Esse é Moisés. Elias, o representante dos profetas, o maior dos profetas, aquele que, quando o período da lei cessou e se iniciou então o período dos profetas, foi o maior expoente, aquele que mais foi usado por Deus para testemunhar a grandeza e a glória de Deus. Quando essas 2 figuras, esses 2 personagens do Antigo Testamento aparecem ali naquele monte, diante de Jesus Cristo transfigurado em glória, Deus estava dizendo, Jesus Cristo é aquele que cumpre a lei e os profetas. É a expectativa do Antigo Testamento. Tudo que há no Antigo Testamento converge para ele. Tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento converge para ele. Por isso que a lei e os profetas conversam com ele. Jesus Cristo não está contra a lei e os profetas. Muitas vezes as pessoas são ensinadas que o Antigo Testamento ensinava a salvação pela lei, que o Antigo Testamento ensinava um tipo diferente de salvação do que o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça, como se fossem coisas opostas e brigadas entre si. Não. A lei e os profetas conversam com Cristo, a lei e os profetas conduzem a Cristo. Cristo é o cumprimento, é a consumação de todo o Antigo Testamento, na sua pessoa, que reúne Deus e o homem, que reúne o eterno e o temporal, que reúne a perfeição que é Deus e a imperfeição que é o homem. Não que Cristo tinha alguma imperfeição no sentido de pecado, mas imperfeição no sentido de corpo limitado, de pessoa que ele é, que ele foi, que ele é, ainda não glorificado, antes da ressurreição, seu corpo sofria, seu corpo tinha limitações humanas. Então, a perfeição do Deus com a imperfeição do homem, reunidas e perfeitamente unidas, isso é a glória de Cristo. E só por isso ele pode ser Salvador. Só por isso ele pode pagar a conta dos nossos pecados, porque ele reúne o eterno e o temporal, a perfeição e a imperfeição. Só ele pode ser esse Salvador e só ele pode cumprir todas as promessas e profecias e tipologias do Antigo Testamento, porque ele reúne tudo isso. O grande privilégio dos discípulos mais íntimos de Jesus é que eles sabem quem é Jesus. Eles conhecem verdadeiramente a Jesus. O Jesus que se revela na sua palavra. O Jesus que está expresso nas letras sagradas. Esse é o Jesus verdadeiro. Os discípulos mais íntimos de Jesus o conhecem, o veem.
Segundo grande privilégio daquele dia. Observe que, quando aconteceu esse evento extraordinário, o texto diz que, no verso 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. O apóstolo Pedro realmente gostou da experiência de estar lá, vendo Jesus na sua glória, no seu esplendor. Ele realmente se sentiu animado em ficar lá, em não descer daquele lugar. Disse: vamos fazer umas tendas aqui. E vamos, eu faço uma para o Senhor, eu faço uma para Moisés, uma para Elias. Eu, Pedro, Tiago, João, a gente se arruma em qualquer lugar. O importante é nós podermos ficar mais tempo com o Senhor. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que a presença de Deus é um lugar de delícias perpétuas. Porque nós fomos criados para estar na presença de Deus. O privilégio único, o privilégio singular do ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade de se relacionar com Deus, é a capacidade de falar com Ele, é a capacidade de estar perto dEle, de um modo que nenhuma das outras criaturas pode. Todas estão na presença de Deus, mas não desse modo. Não desse modo inteligente, não desse modo onde há compartilhamento avançado de experiências, de informações. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. E quem é um discípulo verdadeiro de Cristo, e quem é um discípulo íntimo de Cristo, gosta disso. Gosta disso. Bom é estarmos aqui. Gosta de estar perto de Deus. Gosta de passar momentos particulares com Cristo. Podíamos falar aqui da importância da oração, da importância da meditação, do estudo bíblico individual. Os verdadeiros discípulos encontram prazer nessas coisas. Claro que é preciso superar, no primeiro momento, as barreiras da carne, que não tem prazer nisso. Mas, cheio do Espírito Santo, nós encontramos prazer em estar na presença de Deus, em experimentar a comunhão com Ele através da oração, através da meditação. Podíamos falar também da presença de Deus no culto público, no culto comunitário, onde a igreja se reúne para louvar, para glorificar, para realmente querer estar na presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, não é algo produzido. Não existem técnicas, não existem modos. A presença de Deus é algo que acontece. Acontece porque o Deus soberano quer estar com o seu povo. Não é preciso técnicas, não é a qualidade da música, não é a capacidade do orador, não é a inspiração do ambiente. É a presença de Deus. Nós precisamos aprender a experimentar a presença de Deus sem depender de recursos humanos, sem depender de recursos nossos. Esse é o ponto. Por que é tão difícil para nós experimentar a presença de Deus sem que uma música nos ajude a fazer isso? Sem que um momento nos ajude a fazer isso? Sem que o ambiente nos ajude a fazer isso? Por que é tão difícil? É porque somos duros de coração e porque colocamos nossa confiança nos elementos externos. Precisamos aprender a presença de Deus sem depender de elementos humanos. Pura e simplesmente porque Moisés e Elias estão aqui, a lei e os profetas estão aqui, o Cristo glorificado está aqui, o Cristo verdadeiro está aqui, e isso é muito bom estar na presença dEle, independente de raios, de trovões, de terremotos. Porque quando Moisés e Elias se revelaram, era com raios, trovões e terremotos, mas aqui não tem nada disso.
é a pura e simples presença de Deus. E quem experimenta a presença de Deus não tem pressa de ir embora. Não tem pressa de ir embora. Eu sempre me preocupo, eu sei que horários são importantes, a gente precisa cuidar dos horários também, eles têm um papel. Mas muitas vezes nós somos escravizados demais pelos horários. Passou, já deu meia hora de pregação, já está demais, está de bom tamanho. Já começa a se coçar, começa a se virar no banco, olhar para o relógio, mexer com as mãos, né? Quem experimenta a presença de Deus, quem está na presença de Deus, tem tanta pressa assim de ir embora. É isso que me chama a atenção aqui. Os discípulos, o segundo privilégio deles, sentiram-se completos na presença de Deus e quiseram ficar lá. Sentiram-se completos, preencheu. Quiseram ficar lá. Mas observe que a presença de Deus, ver Cristo como Ele é, estar na presença de Deus, sempre acontece, necessariamente acontece, precisa acontecer mais algo aqui, que é ouvir a palavra de Deus. O texto diz aqui na sequência, no verso 5, falava ele ainda, Pedro estava dizendo, Senhor, vamos fazer uma tenda, outra tenda, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, deem atenção a ele. Deus falou. Ouviram a voz do próprio Pai, da primeira pessoa da Trindade, falou dos céus, no meio de uma nuvem luminosa, não ouviram porque ninguém jamais viu a Deus, ao Pai. Cristo, Filho, é que o revela. Assim ensina a palavra de Deus, mas eles ouviram a voz de Deus. Deus falou com ele, a palavra de Deus falou com eles. Deus fala conosco. A palavra de Deus fala conosco. Hoje já estamos tão acostumados, é tão rotineiro, que já não produz mais nada na nossa vida. Observe, meu irmão, minha irmã, sobre o que é essa palavra de Deus, o que Deus tem para falar, qual é a coisa mais necessária, qual é a urgência, o que Deus fala. Ele diz, meu filho, é isso que importa. Este é meu filho amado, esse homem aí que reúne a eternidade e a transitoriedade, que reúne a glória eterna e a fraqueza humana. Este é meu filho amado, que me dá prazer, em quem me comprazo, que é a razão de toda a minha alegria, que me dá prazer. Por quê? Justamente porque reúne a natureza humana e a natureza divina. Justamente porque é o único que pode resolver todo o problema dos outros filhos a quem ele ama, mas que se perderam por causa de seus pecados. Só nele tenho prazer. Se eu quiser agradar a Deus, não será de outra forma a não ser através de Cristo. Só através dele eu posso agradar a Deus. Só através dele eu posso chegar a Deus. Não há outro modo. Ele precisa olhar para mim e ver o Filho amado dele em quem ele tem prazer. Se eu quiser me apresentar por eu mesmo, nunca o agradarei. A palavra de Deus, meus irmãos, é sobre Jesus. Mas veja que essa palavra envolve 3 aspectos aqui. Primeiro, claro, a ideia de ouvir. Eles ouviram a palavra de Deus. Mas então vejam as reações. A primeira reação é de temor e tremor. Verso 6. Ouviram a voz, a palavra que Deus disse,
Os discípulos ouviram isso, caíram de bruços, tomados de grande medo, caíram de bruços. Sim, porque a palavra de Deus tem esse poder também, e primordialmente é isso que ela faz. Ela nos assusta. E por que ela nos assusta? Porque há coisas erradas em nossa vida. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, que andava pela viração do dia, pelo jardim na viração do dia, fugiram e se esconderam, tiveram medo, porque ouviram a voz do Santo, ouviram a voz do Perfeito, do Todo-Poderoso, e perceberam que essa voz, quando bate aqui no ser humano, encontra aqui o quê? Fragilidade, imperfeição, falsidade, hipocrisia. E a lista de pecados iria longe se nós continuássemos. É por isso que num primeiro momento, a palavra de Deus produz medo, produz temor. Ninguém que teve uma experiência com Deus ficou assim como se nada tivesse acontecido. Sempre há um senso, há um tremor, há um sentimento de insuficiência, de incapacidade por parte do ser humano. Ninguém está na presença de Deus de igual por igual. Veja todas as descrições da palavra de Deus. Sempre que alguém esteve na presença de Deus, na palavra de Deus, essa pessoa tremeu. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono e disse: ai de mim! Eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer. Essa foi a reação dele. Veja a reação de Daniel, o profeta, quando vê o ancião de dias, quando vê aquele filho do homem se apresentando para ele também cai aos seus pés como morto. Sempre é assim. Veja João, na ilha de Patmos, ouve atrás de si a voz como de muitas águas, vira-se e olha e enxerga isso aqui, Cristo revelando sua glória, descortinando sua glória. O que acontece com ele? Quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. É isso que a palavra de Deus, ela mexe. E por um lado ela nos envergonha, ela mostra nosso pecado, ela revela a nossa insuficiência, mostra a necessidade de arrependimento pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte. Então eles ouviram, tremeram diante da palavra de Deus, mas aí vem a próxima parte, o verso 7 diz: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Aqui está o segundo aspecto da palavra de Deus, que é o consolo, que é o conforto, que é Deus vindo e dizendo: sua situação foi resolvida. Você não precisa mais temer. Você não precisa mais. Você pode. Olha o que Cristo faz. Eles estão caídos ainda no chão, porque eles ouviram a voz de Deus, sentiram que eram indignos, sentiram que não tinham qualquer direito de estar na presença de Deus. Eles estão nesse primeiro estado, que é uma espécie de desespero de si mesmo, que é a tristeza segundo Deus, conforme Paulo fala. Eles estão caídos no chão, mas então vem o Cristo, na sua glória, toca neles e diz: já passou. A tempestade passou. Agora vem a bonança. Já passou. O medo pode ir embora. Você pode se levantar. Você pode seguir comigo. Mas por que ele faz isso? Por que ele pode fazer isso? Porque ele recebeu sobre si na cruz toda a ira de Deus. Porque ele recebeu o fogo consumidor da ira e da justiça de Deus. Ele carregou isso. Então ele pode tocar nas costas de Pedro e Tiago e dizer: vocês não precisam carregar isso. Eu fiz isso por vocês. Levantem-se. É isso que a palavra de Deus faz conosco, meus irmãos. Olha o privilégio daqueles discípulos mais íntimos de Cristo. Ouviram,
tremeram, mas foram fortalecidos pela palavra de Deus. Foram consolados pela palavra de Deus. Esse é o grande privilégio de quem está perto de Jesus. E o último privilégio descrito aqui nesta passagem tem a ver com o que aconteceu depois. Quando eles, então, diz o verso 8, eles levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. As coisas normalizaram, né? Voltaram ao normal. E o verso 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não entenda errado essa afirmação. Jesus não queria que guardasse segredo para sempre daquilo que havia acontecido. Ele disse apenas, não contem até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E de fato eles só contaram o que aconteceu depois. Até que ressuscitasse, não era para contar, porque Jesus não queria se revelar ainda perfeitamente aos homens, por causa de seus planos, por causa de seus propósitos. Até para que não o confundissem com um falso tipo de Messias, que era a concepção corrente daqueles dias, um libertador político. Então ele disse, guardem um pouco essa mensagem, mas depois da ressurreição não era mais para guardar. Depois da ressurreição era para contar aos quatro ventos, era para divulgar a notícia para todo mundo, e foi o que eles fizeram. Saíram e foram de cidade em cidade, de país em país, pregando, anunciando a mensagem que haviam ouvido e visto. É isso que Pedro fala na sua carta, aquilo que nós vimos, João também, que nós vimos, que nós ouvimos, isto vos anunciamos. O grande privilégio, o último grande privilégio daqueles que são mais íntimos de Cristo é que agora eles têm uma mensagem para proclamar ao mundo. E é a mensagem que o mundo mais precisa. Eles têm isso, é um tesouro deles, é um patrimônio deles, recebido porque entenderam quem é Jesus, viram Jesus como ele realmente é, porque se sentiram completos na presença de Deus, gostaram disso, querem compartilhar, querem que outros também experimentem isso, porque ouviram, tremeram e foram consolados pela voz de Deus. Então agora eles têm o que transmitir ao mundo, aos outros. Até porque quem experimenta essas coisas dificilmente consegue guardar para si. Quantas vezes pessoas que receberam milagres de Deus, de Jesus nos evangelhos, e ele mesmo disse, olha, não conte para ninguém, mas elas não conseguiam. Elas saíam já contando para todo mundo, e Jesus havia dito para elas, olha, não conte para ninguém. Vai lá e mostra ao sacerdote, vai lá e faz o que é preciso, mas não conte para ninguém. Elas não aguentavam. Elas já saíam contando para todo mundo. Eu vou falar uma coisa um pouco dura agora, um pouco pesada agora, mas eu tenho que falar isso. Se nós não falamos nada para ninguém, talvez seja porque não temos nada para falar. Talvez seja porque não temos nada, não experimentamos nada. Talvez seja porque ainda não sabemos quem é Jesus. Talvez seja porque nós ainda não sentimos o quanto é bom estar na presença dele. Pode ser que seja porque nós não ouvimos a palavra, não trememos, não fomos consolados. Então essa é a primeira busca. Realmente não adianta sair falando então, porque não vai acrescentar nada. Vai ser um falso testemunho a respeito de Jesus, que é um testemunho de segunda mão, que outros vão perceber que é falso. Então é preciso buscar estar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Pergunta para nós nesta manhã é, em qual grupo estamos? Das multidões que seguiam Jesus para lá, para cá, para cá, para lá, buscando uma migalha aqui, buscando uma coisinha lá. Esse é o nosso grupo? Em qual grupo estamos? Dos discípulos que ocasionalmente seguiam a Jesus, passavam uma semana, duas, depois falhavam um mês, depois voltavam de novo. É nesse grupo que nós estamos. Em qual grupo nós estamos?
Pedro, Tiago e João são o melhor grupo. O grupo dos discípulos mais íntimos de Jesus. Acessível, possível a cada cristão, a todo crente. Não é privilégio de uma classe superior, não existe classe superior na igreja. Privilégio de todos. Então somente a gente precisa querer estar entre eles. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele possa lhe dar o entendimento verdadeiro do que significa ser um discípulo. Que Ele possa lhe dar uma grande e perfeita comunhão com Ele, a preencher todos os aspectos da sua vida. Senhor Deus, obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e pelo que Ele revelou de Deus aqui neste mundo. Obrigado pela pessoa perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá-nos, ó Deus, um amor tão grande por Ele, um amor tão completo por Ele, que nos tornemos verdadeiros discípulos dEle, para experimentar as delícias da presença dEle, o poder e o conforto da palavra dEle, o entendimento avançado da pessoa dEle e uma mensagem que não conseguiremos guardar só para nós mesmos. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.